É isso aí, pessoal, sou o pastor Claudemir Ventura, estamos aqui com mais um vídeo no canal do Claudemir Ventura, falando hoje sobre o porquê Deus diz não para nós. Você que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva aí no meu canal, dê um like aí para estar nos ajudando, compartilhando este vídeo. E hoje nós vamos aprender por que Deus diz não para nós. Você já parou para pensar isso? Na Bíblia tem um versículo em Gênesis 2,17 que está escrito: mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comereis. Deus dizendo isso para Adão, falou: você pode comer de todas as frutas, menos dessa da ciência do bem e do mal. Muitos cristãos que têm como característica de vida ser fiel a Deus, vez por outra, se encontra em meio ao amontoado de questionamento. E muitos se perguntando, por que Deus disse não como resposta ao pedido que eu lhe fiz? Pode ser que você esteja vendo este vídeo, esteja nessa situação, e se de fato está fora da realidade que você está vivendo. Então continue vendo este vídeo com atenção redobrada, pois você descobrirá que em certas ocasiões Deus nos diz não pelo fato dele nos amar de forma inexplicável. O meu objetivo aqui neste vídeo é mostrar que Deus disse não a Adão e Eva simplesmente porque queria protegê-lo. E juntamente com ele toda a humanidade da natureza pecaminosa, que foi herdada de Adão e Eva, pelo fato de ambos terem desrespeitado o não de Deus, comendo do fruto da árvore do bem e do mal. Por exemplo, nós vivemos em um mundo que nós somos como crianças mimadas que, se Deus não der porque eu vou fazer isso, se Deus não der porque eu vou sair da igreja, se Deus não der porque eu vou parar de ler a Bíblia, eu vou parar de orar, porque não adianta eu jejuar, não adianta isso, simplesmente porque Deus não lhe respondeu no momento em que a pessoa quis. Agora, imagine, vou citar um exemplo, imagine você chegando ao zoológico e logo após arrumar todos os seus pertences em um lugar apropriado, você inicia uma jornada com o objetivo de visitar cada espécie de animal em seu devido lugar de habitação de acordo com a sua natureza. De repente, você vai de encontro a uma imensa jaula repleta de leões. E ao aproximar-se da mesma, percebe-se que tem um aviso colocado pela direção do zoológico com o seguinte teor: não toque na jaula. Pergunto, por que a direção do zoológico preocupou-se em deixar um aviso que dizia aos visitantes não tocarem na jaula dos leões? Será que é porque eles queriam simplesmente ditar as regras para a vida dos visitantes? Dizendo assim, não, quem manda nos visitantes somos nós. Será que foi isso? Será que era para transmitir uma mensagem de que quem dava as ordens no zoológico eram eles? Fica aí a pergunta. Bom, na verdade, nenhum desses questionamentos está correto. Por quê? Porque é simples. O aviso só foi colocado na jaula objetivando lembrar que ninguém deveria tocá-la, pois a direção do zoológico tinha ciência de que algum desavisado, se encostasse na jaula repleta de leões, certamente iria se machucar ou até mesmo perder a vida, pois os leões certamente atacariam qualquer um que tocasse em sua jaula. Quando Deus disse não para Adão e Eva, era porque ele sabia que se eles alimentassem do fruto da árvore do bem e do mal, eles iriam ser penalizados com a sentença de morte, como está escrito no versículo: porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora, imagine uma coisa comigo, você que é pai, você que é mãe, seu filho, principalmente quando é criança, vive frequentemente pedindo doce. Se você der doce para o teu filho todas as vezes que ele pedir, ela vai crescer uma criança anêmica e pode até perder a vida com doenças mais graves.
Porque seu filho quer o doce, mas não é do doce que ele precisa. Ele precisa de arroz, feijão, alimento sólido, alimento com nutrientes que façam a criança se desenvolver com saúde. Porque se você der todas as vezes que a criança pedir doce, você der, você vai acabar matando o teu filho. Com Deus é a mesma coisa. Você pede e Deus muitas vezes não dá, porque Ele dá aquilo que precisamos, não aquilo que queremos. No decorrer da minha caminhada, eu aprendi que Deus é um Deus tão misericordioso, tão bondoso, que Ele só dá aquilo que precisamos. Nós podemos entender que quantas pessoas, eu já vi pessoas se afastarem de Deus, porque simplesmente, porque faz tanto tempo que eu estou na igreja e Deus até hoje não me concedeu o meu milagre. Deus até hoje não me concedeu a minha bênção. Deus até hoje não atendeu o meu pedido. Eu quero lembrar você que no momento certo e na hora certa, Deus vai te dar o que você precisa e até o que você pediu. Pois a própria palavra do Senhor nos diz: se vós estiveres em mim, e minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas no tempo de Deus, da maneira de Deus, do jeito de Deus. Eu conheço pessoas que se esfriou na fé simplesmente porque Deus não entregou tudo que ele pediu ou que ela pediu. Só que se você for olhar para a vida da pessoa, não condiz com aquilo que Deus requer dela. Como diz o versículo em João 15, versículo 7, da qual eu acabei de citar: se vós estiveres em mim, e minhas palavras estiveres em vós. Então, nós temos direitos, só que temos deveres. Não adianta eu requerer os meus direitos sem cumprir os meus deveres. É bastante interessante isso daí. Então, com muita frequência, muita mesmo, Deus diz não para nós em relação a uma casa que está nos nossos planos para comprar, um carro, uma viagem, uma profissão, um casamento e etc. Entretanto, a pergunta que não quer calar é: por que Deus diz não para muitas coisas que aos nossos olhos julgamos ser boa? É o que eu acabei de falar. Será que é pelo fato de Deus ser arbitrário? Deus ser ruim? Um ditador? Não. Será que é autoritarismo em determinadas regras apenas para ter prazer em ver os seres humanos cumpri-la? Também não. Ou quando Deus diz não para nós, é um não à semelhança do não da direção do zoológico, que tinha como objetivo proteger os visitantes dos leões ferozes. E quanto a você, está chateado porque Deus está dizendo um não em relação à sua oração? Está querendo desistir de Deus? Está querendo desistir da igreja? Está querendo desistir de tudo simplesmente porque recebeu um não de Deus? Cada pessoa precisa estar atenta para esta verdade. Adão e Eva não respeitaram o não de Deus. E como consequência, sobre a vida de ambos e de toda a humanidade, aconteceu o carrasco chamado pecado. Todas as vezes que nós desrespeitamos o não de Deus, nós sofremos as consequências. Você já parou para observar que aquela criança que muitas vezes ela é teimosa, ela pega a ramona do chão, ela achou uma ramona no chão, e quando ela vai enfiar a ramona na tomada da parede, você fala não. Aquela criança teimosa enfia a ramona na tomada. Qual foi a consequência? Levou um choque. Nós muitas vezes levamos um choque da vida, levamos um choque das nossas expectativas, porque muitas vezes queremos que Deus faça aquilo que nós desejamos. E muitas vezes esquecemos de pedir para Deus: Deus, que cumpra em mim a tua vontade.
que cumpra na minha casa a tua vontade, que cumpra na minha família a tua vontade, que cumpra no meu trabalho a tua vontade. Quando eu e você começarmos a entender isso, quando eu e você começarmos a olhar para Deus como um Deus amoroso, que todas as vezes que Ele diz não para nós é porque Ele nos ama, nós vamos nos amar mais ainda. Nós vamos olhar para Deus e falar: Deus, muito obrigado. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 3, versículo 9. Por causa de desrespeitar o não de Deus. Todos nós, toda a humanidade, independentemente de nação, de língua, todos pecaram. Todos, como diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você quer o melhor de Deus para a tua vida? Comece a cumprir os teus afazeres, comece a cumprir a palavra de Deus. Não ter a palavra de Deus somente como uma caixinha de promessa. Ah, Deus, a tua palavra diz isso. Olha que coisa interessante quando Deus disse para Josué: Josué, o meu servo Moisés é morto, agora você fará este povo herdar a terra que sobre juramento jurei aos teus pais. Josué quis recuar, Josué quis olhar para trás, mas a Bíblia diz que o versículo 8 de Josué, capítulo 1, versículo 8, se não me falha a memória, diz a palavra do Senhor que Deus disse: olha, esforça-te e tem de bom ânimo, que eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Portanto, não te aparte do livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, só assim então fará prosperar o teu caminho. Então nós temos direito, só que nós temos deveres. Cumpra os teus deveres dentro da palavra de Deus. Quer ser uma pessoa próspera? Quer ser uma pessoa abençoada? Quer ser uma pessoa feliz? Cumpre a palavra de Deus. Se Deus falar não, glorifica, porque Ele está falando não para te ajudar. E como se não fosse suficiente, como o pecado tomou conta de toda a humanidade, e como se não fosse suficiente, também o homem virou servo do pecado. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8, versículo 34. E sujeito à morte, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim como a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versículo 4. Foi para evitar a morte espiritual, física e eterna que Deus disse não para os nossos primeiros pais que residiam no Jardim do Éden. Foi para protegê-nos. E proteger, não. Por isso não foi necessário. Somente eles, mas também toda a humanidade. Deus não queria proteger somente eles, mas toda a humanidade. Porque através dele toda a humanidade hoje sofre. Por estas e muitas outras razões, Deus muitas vezes diz não para nós, pois na verdade Ele quer nos proteger, porque Ele que conhece o fim desde o princípio e sabe que no futuro muitas de nossas decisões terão consequências que vão nos machucar muito ou até nos levar a perder a salvação. Se Deus te desse tudo o que você pediu, você estaria na igreja? Se Deus desse tudo o que você quer, você estaria na presença dele? É bastante interessante isso daí. Quando o não de Deus nos fala, quando Deus às vezes nos fala não, no momento que tenhamos dificuldade de compreender, é porque de sua recusa em nos atender. Se Deus disse não para você em relação ao desejo de seu coração,
é porque Ele está te livrando de uma complicação em sua vida no futuro. Em relação a Deus, temos que entender uma lição, que se resume assim: melhor do que compreendê-lo é simplesmente obedecê-lo, pois sempre que Ele falar não para nós, é porque Ele quer nos proteger. Esta é a razão e a proteção de Deus, o não dele. Não é outra senão o grande amor inexplicável que Deus tem para com cada um de nós. Portanto, descansa no Senhor, pois o melhor da parte de Deus lhe será concedida na hora já designada por Ele para abençoar a sua vida. Eu quero concluir aqui este vídeo lembrando de Jó. Quando a Bíblia diz que Satanás se apresentou a Deus, Deus disse: da onde tu vens? Ele: de rodear a terra e observar os seus moradores. Olha que coisa interessante. Aí Deus já de imediato disse: observaste o meu servo Jó, como na terra não tem homem íntegro, temente a mim, que se aparta do mal? Sabe o que Satanás disse para Deus? Também tudo que ele pede o Senhor dá. Por que Deus dava tudo o que Jó pedia? Porque Jó pedia segundo os planos de Deus e realmente aquilo que ele precisava. Você tem pedido para Deus? Ou você só tem pensado em você mesmo? Não tem tido empatia com o seu próximo, com as pessoas? Você, para ter sucesso, muitas vezes passa em cima de tudo, de todos? Ou você... E lembrando, olha, outra coisa que me veio na mente agora. Quando Ana, ela pediu um filho, você pode observar que ela sempre pedia, mas chegou um dia que ela falou: Deus, se o Senhor me der, eu te darei na tua casa. Deus assinou embaixo. Falou: Ana, você precisa de um filho e eu preciso de um profeta. Então, quando nós soubermos retribuir a Deus, retribuir o nosso próximo, nós vamos ser muito mais felizes, muito mais próximos e muito mais abençoados. A atitude mais sábia de nossa parte no relacionamento com Deus deve ser de glorificá-lo, quando Ele bondosamente falar sim em relação aos nossos projetos de vida. Da mesma forma, quando Deus bondosamente falar não, devemos de coração grato a Ele glorificá-lo e nunca desobedecê-lo, como Adão e Eva, pois geralmente quando Deus diz não, certamente é para nos proteger de consequências que iriam nos fazer sofrer, tanto no presente como no futuro. Isso é só um resumo. Mais para frente eu vou ver se eu faço outro vídeo falando também desse assunto, mas por hoje é só, para o vídeo não ficar muito estendido. E eu quero que você medite, assista esse vídeo 2, 10, 15 vezes e seja grato por aquilo que Deus tem te dado. Seja grato pela vida, seja grato pelo ar que você respira, seja grato pelos livramentos que Deus te deu. Seja grato. Deus é bom o tempo todo. Deus abençoe você, tua casa e tua família. Se inscreva no meu canal, dê um like e compartilhe este vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus.